Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do CPTR11. Fazia tempo que a gente não trazia porque ele tinha dado baixa quantidade de views da última vez que a gente trouxe. Então nos ajude a gente bater a meta, que daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês qual é, para a gente trazer também um relatório do próximo mês. A gente vai falar do relatório do mês de abril, que trata dos dividendos que vão ser pagos próxima semana, de 10 centavos. Mas antes de começar a leitura do relatório propriamente dito, vamos passar algumas informações, alguns números importantes para vocês do fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribui um dividend yield equivalente a 15,45%, o que é um bom dividend yield, mesmo ele sendo um Fiagro High Yield. Porém, o P sobre VP dele está a 0,88, indicando que ele está com 12% de desconto. E esse sim pode ser um bom momento de entrada no fundo, aproveitando esse desconto, mas lembrando que aqui a gente também não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum Fiagro, fundo imobiliário, FIINFRA ou ação. Só você, somente você pode decidir se esse fundo é bom para você ou não. Eu vou passar informações para vocês, vocês estudam melhor e aí você decide se coloca ou não ele na sua carteira. Só que colocando ele no valor patrimonial, que é o que eu considero mais justo, esse dividend yield do ano cai para 13,68%. E para mim, por exemplo, eu considero esse yield baixo, considerando que ele é um fundo high yield. E os fundos high grades que existem, não estou dizendo nem Fiagro high grade, que praticamente não existe, mas fundos imobiliários high grades estão pagando na faixa de 12%, 12,5%. Então, manter na carteira um fundo high yield mais arriscado que paga 13,5%, para mim é melhor pegar um fundo high grade que paga 12, 12,5%. Então isso é pessoal, não estou indicando nem venda nem compra, só lembrando desse detalhe. O dividendo que vai ser pago por ele próxima semana é de 10 centavos. Você verifica aqui que nos últimos meses ele está pagando, ó, nessa faixa de 10 centavos mesmo, 10 centavos e meio de março, referente ao mês de fevereiro, 10 centavos em abril, referente ao mês de março, e agora 10 centavos em maio, referente ao mês de abril. E esses 10 centavos equivalem a um yield do mês de 1,14%, o que é o yield mais ou menos padrão que está atualmente. A maioria está pagando entre 1 e 1,10, mas esse mês em particular, eu já vi alguns Fiagros dando uma recuperada e começando a pagar de 1,10 a 1,20. A gente vai ver se isso é o novo normal, digamos assim, entre aspas, se isso continua. O fundo, para quem não sabia, fica sabendo agora, foi lançado na bolsa no início de março de 2022. Ele não é um dos mais antigos. Os mais antigos entraram na bolsa no final de 2021, entre agosto e dezembro de 2021, mas também não é dos mais recentes. Ele já completou 2 anos na bolsa. Para quem não sabe, a taxa de administração dele é 1%, a taxa de performance é 20% do que excedeu o CDI mais 1%, e ele excede isso aqui, até porque a maior parte da carteira dele é CDI mais 5 praticamente, então ele excede isso aqui fácil. Então ele cobra a taxa de performance, a gente vai ver isso daqui a pouquinho na DRE do fundo. Possui apenas 400 milhões em patrimônio líquido, dificilmente vai conseguir emitir num curto prazo, porque ele tem que voltar ao valor patrimonial ou até ultrapassar esse valor patrimonial para conseguir emitir, e a gente não vê nenhuma perspectiva no curto prazo disso acontecer, principalmente porque o mercado de Fiagros como um todo está mal, a maioria dos Fiagros está com desconto, e normalmente com desconto de 10% ou mais. A quantidade de cotistas dele não é alta, 32 mil, é baixa, tem vários outros Fiagros aí com muito mais, principalmente o Vigia, que é o maior, tem 160 mil, tem alguns outros beirando os 100 mil ou com mais de 50 mil, e ele ainda está com 32 mil. Mais alguns destaques importantes do mês de abril que ele trouxe para a gente: essa quantidade de ativos dele de 48, mas ele tem apenas 37 devedores, ou seja, a gente vê que tem alguns devedores que tem mais de um ativo. 73% da carteira dele, praticamente 3/4 da carteira, é CDI mais 5, o que é uma taxa high yield, em média. Como eu falei para vocês, ele é um fundo high yield. 1/4 da carteira dele é IPCA mais 9,2, que é uma taxa mais middle risk, mas no final das contas, isso aí dá um fundo com a cara mais high yield mesmo. Se fosse colocar numa média aí, provavelmente ficaria aí um CDI mais 4,75 por aí, que eu já considero high yield. Tem gente que já considera CDI mais 4,5 high yield. Mas o que é bom a gente ver nesse destaque é que o fundo continua com 100% dos ativos adimplentes, ou seja, ninguém está devendo. Então isso é muito bom. Comentários do gestor do mês de abril. Então o fundo teve um rendimento, ou seja, um lucro por cota de 8 centavos e meio. Só que ele vai distribuir quanto? Que a gente já acabou de ver, 10 centavos. Ou seja, ele colocou que ele tinha em reserva 1,5 centavo para completar o rendimento que vai ser distribuído. E vai ser pago no dia 20 de maio, como a gente já viu. As movimentações da carteira do fundo no mercado secundário, ele vendeu 6,2 milhões de ativos, a gente vai ver daqui a pouquinho quais foram, e comprou 8,7 milhões, encerrando o mês com 48 ativos, que a gente já viu, em 37 riscos, que são os devedores que ele chama de risco. Esses percentuais em CDI e IPCA a gente já viu, não vamos falar mais deles. E entre essas movimentações que a gente acabou de falar, ele cita e destaca
destaca vendas parciais de Frigol e Wiza para ajustar as exposições que o fundo tinha a esses devedores. Provavelmente era uma exposição maior, ele quis reduzir a exposição. E ele também adquiriu um FDIC Fiagro, esse Ura Agro e um CRA da LAR. Aqui ele fala sobre esse FDIC da Ura Agro. Quem quiser dar uma pausa e ler aqui sobre ele. Eu achei uma taxa bem raio de zona, CDI mais 7,5, é algo mais arriscado. A cota é mezanino. Eu já vi uma vez um gestor citando que para os fundos dele, ele não compra cota que não seja sênior. Só compra cota sênior porque são as menos arriscadas. Cota mezanino e subordinado são mais arriscadas. E essa aqui, pelo jeito, é arriscada mesmo, porque CDI mais 7,5 é muito arriscado. Outra coisa importante é que ele fala sobre esse caso da tragédia lá no Rio Grande do Sul, e ele cita que o fundo tem 5,3 de exposição ao Rio Grande do Sul, em termos de patrimônio, e ele vai dizer quais os riscos envolvidos nesses devedores, e ele coloca aqui embaixo tudo. Eu não vou ficar lendo, mas no final das contas, ele mostra que o risco não é integral desse 5,3. Aqui temos todas as movimentações da carteira. Pessoal, para quem não conhece a Capitânia, pode até estranhar, mas a Capitânia adora fazer isso, né? Adora fazer movimentação da carteira, giro de carteira, é tipo uma especialidade da Capitânia em todos os fundos que ela possui. CPTR, CPTS, só para citar dois exemplos. Ela sempre faz esse giro na carteira pesado. É o padrão da gestora. Eles gostam de ficar vendendo e comprando. Então, isso aqui é normal para eles. Essa quantidade de vendas e compras grandes todo mês. Aqui a gente vê que ele comprou 5 CRAs e um FDIC, vendeu Fiagro, vendeu 2 CRIs e vendeu CRAs. Normalmente ele não faz a venda integral, ele faz vendas parciais. E aqui tem os indexadores e aqui tem os valores. Eu destaquei esses aqui porque são os mais consideráveis, que é 3 milhões e 300 mil, 5 milhões. E aqui a gente vê uma venda de meio milhão, 1 milhão, 1 milhão e meio e aqui 2 milhões e meio. Aqui foram compras, né? Compras de 3 milhões e 300, compra de 5 milhões e essas vendas aqui. E aqui aparece para vocês verem como é que tá o fundo desde setembro do ano passado. Setembro foi o primeiro mês que foi afetado com a queda da Selic, que começou em agosto. Em outubro, o fundo pagou a menor distribuição da história do fundo. Nessa época aqui, o fundo caiu muito de rendimento e eu trouxe um vídeo sobre isso aqui. É o vídeo anterior, eu já devo ter colocado aqui em cima um cardzinho para você assistir e você ver. Foi a última vez que eu trouxe vídeo em relação exatamente ao relatório do mês de outubro. E esse dividendo aqui foi anunciado no mês de novembro e pago em novembro, mas referente ao mês de outubro. E eu trouxe exatamente o último relatório, como eu acabei de falar para vocês. Aí você vê que depois daqui, que foi exatamente no mês também que começou o desdobramento das cotas, que o fundo era base 100 e passou a ser base 10. Antes ele pagava aí na faixa de R$1,35, seria o equivalente na base 10 a 13 centavos, aqui era 14, 13 centavos, 12 centavos, 13 centavos, caiu para 10, depois para 8. Então muita gente já sentiu o impacto daqui, que caiu como fosse de 13 centavos por cota, já desdobrada, para 10 centavos e depois caiu para 8. Então aqui teve uma queda muito grande do valor da cota. Depois o fundo deu uma recuperada para 10,5, depois 11,5, 10,5, 10,5, 10 e 10, que é a distribuição que vai ser feita agora no mês de maio, referente ao mês de abril. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o CPTR11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Diminuir a sua exposição? Ou até mesmo zerar a sua exposição? Quais outros fiagros você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta que já é de 400 views. Sim, 400 views, o canal cresceu desde a última vez que eu postei vídeo aqui do CPTR e padrão de fiagro é nessa faixa de 400, 500 views. Quando o fiagro não consegue bater essa meta de views, infelizmente a gente deixa ele na geladeira um tempo. Se infelizmente ele não bater a meta, são 2 meses de geladeira. Se ele bater a meta, no mês que vem estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de maio, que vai ser apresentada no mês de junho para vocês. Aqui trazemos a DRE do fundo, que é uma DRE que traz os últimos 6 meses. É como eu falo sempre para vocês, para mim é o mínimo do ideal para ser trazido numa DRE, é o mínimo. Então ele traz exatamente o mínimo, bem melhor do que a maioria dos fiagros que traz apenas 1 mês, 2 meses, às vezes os melhores trazem 3 meses. Ele aqui eu acho que provavelmente é a melhor DRE dos fundos que eu normalmente trago aqui para o canal, mas pode ser que tenha alguma de algum outro que eu não estou lembrado, que também traga 6 meses ou mais. Mas normalmente dos que eu trago, com frequência, a maioria é 1 mês até 3 meses. Então de 6 meses está ótimo. Aqui a gente vê
Focando aqui nas receitas do mês de março para o mês de abril, teve um aumento nas receitas de 500 mil, o que não faz muito sentido. Deveria ter tido uma queda, porque teve queda de 0,5 ponto percentual na Selic no mês de março, que ela afeta os rendimentos pagos no mês de abril. Era para ter caído esse valor e não ter subido. Mas provavelmente o que aconteceu aqui é o que aconteceu aqui no mês de janeiro. Olha aqui, no mês de janeiro deu muito mais que novembro e dezembro. Não faz sentido isso, porque teve queda na Selic nesses 2 meses e aqui era para ter dado até menos do que novembro e dezembro, e deu mais. Provavelmente ele tem devedores que pagam trimestralmente, semestralmente, e isso afetou os rendimentos do mês de janeiro, que foi mais. E novamente aqui no mês de abril deu mais, que também não faria sentido. É como eu tô falando, provavelmente tem algum devedor aqui trimestral que paga em janeiro, paga em abril, aí não paga em fevereiro, não paga em março, e isso afeta os rendimentos. É isso que eu tô achando que aconteceu. Aí você vê que aumentou exatamente quase 400 mil aqui na receita de juros e atualização monetária. Essas outras receitas aqui não afetaram muito o fundo. De ganhos de ativo, por exemplo, ganhos de capital, 105 mil é quase nada, é muito pouco. E no final das contas, o que fez muita diferença para o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo, foi também aumento nas despesas, que a despesa passou de 360 mil para quase 700 mil. Por quê? Porque aqui ele teve cobrança de taxa de performance. Ele não cobrou nos meses anteriores e cobrou agora no mês de abril. Eu não sei como é feita a cobrança dele, mas a gente vê que nos últimos 5 meses ele não tinha cobrado e cobrou aqui. Pode ser que ele resolveu não cobrar taxa de performance por algum motivo, porque ele todo mês ele bate essa taxa de performance, que aqui, como a gente já viu, ele tem uma média de CDI mais 4,5 para 5, e a taxa de performance dele é cobrada o que exceder CDI mais 1, ou seja, ele sempre está batendo essa taxa de performance, é 20% do que exceder CDI mais 1, e ele não estava cobrando, e cobrou aqui. Isso mesmo com o aumento da receita, que você viu que aumentou, como aumentou muito a despesa, acabou o fundo tendo um resultado, ou seja, um lucro menor. Aqui foi praticamente 4 milhões no mês de março e diminuiu para 3 milhões e meio no mês de abril. Por isso, o resultado, ou seja, o lucro por cota do fundo foi praticamente 10 centavos em março e apenas aqueles 8 centavos e meio que a gente viu no mês de abril. Só que ele distribui exatamente o mesmo valor, 4 milhões e 138 mil, equivalente a 10 centavos por cota, que a gente já viu. De onde ele tirou isso? Porque ele tinha resultado acumulado, ou seja, uma reserva que era 2 centavos e 7 décimos em fevereiro. Ele colocou 3 décimos de centavos aqui para complementar, aí ficou 2 centavos e 3 décimos. Aqui ele precisou colocar 1,5 centavo e acabou ficando com apenas 8 décimos de centavo, ou seja, não tem mais nem 1 centavo na reserva. Ele tem quase 1 centavo, mas não chega a ser 1 centavo. Se no mês que vem, por exemplo, que também teve queda de mais 0,25 ponto percentual na Selic, afetar as receitas que vão ser recebidas no mês de maio do fundo para serem distribuídas no mês de junho, pode ser que dê, por exemplo, 8 centavos. Ele só tem 8 décimos de centavo, ele não consegue completar nem 9 centavos. Tomara que não, mas pode ser que no mês que vem tenha uma queda. Vai ser normal se tiver uma queda. Ou seja, pode ser que venha 8 centavos, 8 centavos e meio, 9 centavos, não mais esses 10 centavos. Esperemos para ver. Aqui a gente vê que a alocação do fundo por tipo de ativo é praticamente CRA. 88% da carteira do fundo é CRA, 6% em CRI, 3% em Fiagro FIDIC e 2% em Fiagro, que ele tem um Fiagro bem high grade, provavelmente um dos poucos high grades da nossa bolsa, que é o BBGO. 2% da carteira do fundo é investida aqui no BBGO. Em relação à exposição por indexador, o fundo, a gente já mostrou, 3/4 da carteira dele é CDI, 73%, e 24%, praticamente 1/4 da carteira, IPCA. Em relação à exposição por setor, o setor que ele investe mais é distribuição e revenda, 18% da carteira, 13% em cooperativa, 13% em açúcar e etanol, 12% em agroindústria e 7% em energia térmica e seção de carteira. Essa seção de carteira aqui, pessoal, são os investimentos em FIDIC Fiagro, que eles chamam de seção de carteira. Se a gente pegar esse top 5 aqui, desprezando essa seção de carteira, a gente tem pouco mais de 60% da carteira do fundo. E o fundo, em relação à exposição por devedor, o fundo é mais concentrado na Combio, com 7,2%, e na AgroGalaxy, com 7%. Como eu sempre falo nos vídeos, o ideal seria 5%. Mas 7,2% e 7% não é uma coisa muito exagerada, digamos assim, de concentração. É apenas um pouco a mais do que seria o ideal. Já nos demais devedores, está tudo dentro dos conformes. Agroinsumo 5%, Frigol 4,6% e Patentes 4,5%. Tudo muito ok. Aqui temos a carteira do fundo. Vamos por partes, porque são muitos ativos. Fica ruim reduzir muito a fonte para caber numa página. Aqui temos os principais devedores, logo no topo. 7,2% do patrimônio líquido e 7%. IPCA mais 8,12% a taxa. Para
Para mim isso aqui é a taxa high grade, ou seja, tá bem tranquilo nesse investimento na Combio com a taxa high grade. Já da AgroGalaxy é CDI mais 4,01, para mim isso aqui é middle risk, já próximo do high yield, mas ainda é middle risk, então é menos perigosa também. Em laranja eu destaquei essas taxas que eu considero high yield, as demais praticamente todas são middle risk, mas tem exceções, por exemplo a CPCA mais 7,70 eu classificaria como high grade. A gente vê os devedores aqui nessa coluna, aqui os tipos de investimento, a maioria é CRA, esses aqui que não tem escrito CRA, não tá claro o que é, pode ser CRI, mas não tá claro o que é, os patrimônio líquido investido, as taxas investidas, aqui temos o Fiagro que o fundo investe, como eu falei o BBGO para vocês, ele tem cerca de 8 milhões e 600 mil investido no BBGO, 2,1% da carteira é investido em BBGO. Na continuação da carteira temos os demais devedores do fundo, aqui é o caixa do fundo, é no Over BTG, tem 1 milhão e 300 mil em caixa, 0,3% do fundo investido aqui. O tipo de dívida, aqui a gente observa que tem a seção de carteira, isso aqui é o FDIC Fiagro, Terra Magna e o Ura Agro. A gente vê que a maioria é CRA, tem esse aqui, que provavelmente são CRIs. Aqui temos os valores investidos, aqui temos patrimônio líquido, atrelado a cada um desses devedores. Aqui nós temos os ratings, vocês viram que lá em cima, nenhum dos devedores tinha rate, aqui começou a ter devedor com rate, eu calculei 16 ativos com rate, mas só que são ativos de menores percentuais do patrimônio líquido, ou seja, são 16 ativos, mas não são um terço da carteira com rate. Aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei em destaque as taxas high yield. Em vermelho eu coloquei as bem high yield, um high yield além do normal, esse CDI mais 7,5, que é aquele Ura Agro, e esse CDI mais 7,43. E as demais taxas, praticamente todas são high grade, e algumas middle risk. Aqui tá misturado. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, para ajudar a gente a bater a meta de 400 views. Sim, 400 views, se a gente bater essa meta, no próximo mês, no mês de junho, estaremos trazendo para vocês o relatório do mês de maio aqui do CPTR11 da Capitânia. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!